Joel Greenblatt, nosso convidado de hoje, é o cofundador, diretor-gerente e co-CIO da Gotham Asset Management. Não poderíamos estar mais emocionados e gratos por ele ter aceito o nosso convite e estar aqui. Muito obrigado, Joel. A você. Muito obrigado. Obrigado por vir hoje. Eu realmente aprecio muito. Nunca estive aqui antes, então estou ansioso para fazer o meu passeio logo depois. Então, obrigado. Então, até mesmo Warren Buffett diz que a grande maioria das pessoas deve investir em índices, e eu concordo com ele. Então, há alguma dúvida ou eu tenho tempo? Então, de novo, eu tenho tempo. Então, de novo, Warren Buffett não investe em índices e eu também não. Então, pensei em dizer o porquê. E então, talvez você tenha mais algumas informações para decidir por si mesmo o que faz sentido para você. E, de certa forma, não deve ser tão difícil. E, na verdade, eu tinha um amigo que é cirurgião ortopédico e é responsável por um grupo de cirurgiões ortopédicos e ele me pediu para falar com eles em um jantar sobre o mercado de ações. E eu disse, ok, estes são caras inteligentes e educados. Eles podem entender estas coisas. E falei por uns 35 minutos explicando como o mercado de ações funcionava e tudo mais. E aí comecei a receber perguntas do tipo, o petróleo caiu $2 ontem. O que devo fazer? Ou o mercado subiu 2% ontem. O que faço em relação a isso? Então, minha interpretação dessas perguntas foi que eu tinha acabado de bater e queimar. Então, no ano passado, tive a sorte de ser convidado para dar aula para a turma do 9º ano, um grupo de crianças principalmente do Harlem. E eu tinha acabado de bater e queimar com os cirurgiões ortopédicos. E eu não queria fazer isso com as crianças. E então comecei a tentar pensar no que poderia fazer para explicar o mercado de ações um pouco melhor. E então entrei na aula no primeiro dia e distribuí um monte de cartões de 3x5. E eu trouxe esse pote de balas de gelatina aqui mesmo. E pedi aos alunos, passei o pote de balas de gelatina, pedi que eles contassem as fileiras, fizessem o que quisessem fazer e anote seu melhor palpite para quantas balas de gelatina estavam no pote. Colecionei as cartas tamanho 3x5. Então eu rodei a sala um por um para cada uma das crianças na sala. E eu disse, ouça, você pode manter seu palpite, você pode mudar seu palpite, isso é com você. E eu fui um por um pela sala, perguntei às pessoas quantas e anotei os vários palpites. Assim, descobriu-se que a média dos palpites para as cartas, tamanho 3x5, foi 1.771 balas de gelatina. Há 1.776 balas de gelatina no pote, então isso foi muito bom. O palpite, quando eu dei a volta na sala, que era 850 balas de gelatina. E eu expliquei a eles que o mercado de ações é, na verdade, um segundo palpite. Porque todo mundo sabe o que acabou de ler no jornal, o que o cara ao seu lado disse, o que viu no noticiário e é influenciado por tudo ao seu redor. E esse foi o segundo palpite, que é o mercado de ações. O palpite de cálculo frio, quando estavam contando linhas e tentando descobrir o que acontecia, esse realmente era o melhor palpite. Não é a bolsa de valores, mas é aí que vejo a nossa oportunidade. Uma vez por ano, na minha turma da Colômbia, pelo menos nos últimos 5, 6 anos, alguém levanta a mão e faz uma pergunta assim. Ei, Joel, parabéns. Você faz isso há 35 anos e tem um bom histórico. Mas agora tem mais computadores, mais dados, mais capacidade de processar números e não é como se a festa fosse acabar para nós. Não são apenas mais fundos de hedge? Há muito mais concorrência. A festa acabou para nós? Então, meus alunos geralmente são MBAs do 2º ano. Diria que com idade média de 27 anos ou mais. Então eu só respondo assim. Vamos voltar para quando vocês aprenderam a ler. Vamos dar uma olhada no mercado mais seguido do mundo. Seriam os Estados Unidos. Vamos dar uma olhada nas ações mais seguidas dentro do mercado mais seguido do mundo. Essas seriam as ações do S&P 500. Vamos dar uma olhada no que aconteceu desde que vocês aprenderam a ler. Então eu digo a eles de 1997, quando tinham 9 ou 10 anos até 2000, o S&P 500. Dobrou. De 2000 a 2002, despencou pela metade. De 2002 a 2007, duplicou. De 2007 a 2009, caiu pela metade. E de 2009 para cá, praticamente triplicou, que é o meu jeito de dizer para eles que as pessoas continuam malucas.
Isso foi só nos últimos 17 anos. E uma forma de subestimar o caso, porque o S&P 500 é uma média de 500 ações. Se você levantar o edredom e olhar por baixo o que está acontecendo, tem uma dispersão enorme dessas 500 ações entre as que em um determinado momento estão em alta e as que estão em baixa. E aí tem um passeio selvagem debaixo dos panos. Se você olhar por baixo dos panos, tem um passeio selvagem dessas 500 ações em um determinado momento. E essa subida e queda com a média de 500 ações, está na verdade suavizando o passeio. Então deve ter uma oportunidade. E se vocês entenderem o que são ações, e eu garanto para os meus alunos no primeiro dia de aula, eu faço uma garantia todo ano que eles entram e eu garanto isso. Se eles fizerem um bom trabalho de avaliação de uma empresa, garanto que o mercado vai concordar com eles. Só nunca lhes digo quando. Pode ser daqui a algumas 2 semanas, pode ser daqui a 2 ou 3 anos. Mas se eles fizerem um bom trabalho de avaliação, o mercado concordará com eles. Ações não são pedacinhos de papel que pulam para cima e para baixo. E você coloca índices complicados, como índices de Sharpe ou índices de Sortino. Ações são ações de propriedade de empresas que você está avaliando e, se assim preferir, tenta comprar com desconto. Então, se você acredita no que Ben Graham disse, que essa linha horizontal é o valor justo, e essa linha ondulada em torno dessa linha horizontal são os preços das ações, e você tem um processo disciplinado para comprar talvez mais do que sua parte justa quando elas estão abaixo da linha. E, se assim preferir, vender ou operar vendido mais do que sua parte justa quando elas estão acima da linha, o mercado está nos oferecendo oportunidades o tempo todo. O motivo pelo qual as pessoas não superam o mercado, há problemas comportamentais, há problemas de agência, mas não é porque não estamos obtendo essas oportunidades. Vou mostrar-lhes brevemente. Vou lhes dizer como avaliamos as ações. Não é muito difícil, e acho que a maioria de vocês entenderá. E acho que o melhor exemplo que parece ressoar com a maioria das pessoas, é pensar em comprar uma casa. E para manter os números simples, digamos que alguém está pedindo R$1 milhão pela casa que quer vender, e seu trabalho é descobrir se é um bom negócio ou não. Então, há certas perguntas que você faria. Uma das primeiras perguntas que eu faria é, bem, quanto de aluguel eu poderia receber por essa coisa? Então, em outras palavras, se eu alugasse aquela casa de R$1 milhão, quanto de aluguel eu cobraria? Se eu fosse receber R$70 mil, R$80 mil, R$90 mil por ano, 7, 8, 9% de rendimento naquela casa, essa é uma forma de eu valorizá-la. E qual é a próxima pergunta que você faria? Tenho certeza que sei o que seria. Quanto custam as outras casas do quarteirão ao lado, da cidade ao lado? Como isso se compara? Quão relativamente barato é isso em relação a todas as minhas escolhas atuais? Então, é isso que fazemos. Olhamos o quão relativamente barato esse negócio é em relação a outros negócios semelhantes, em relação a todo um universo de escolhas que tenho. Fazemos isso. Também revisamos a história, como essa empresa ou essa casa foi tradicionalmente valorizada em comparação com outras no bairro ou em relação a outras comunidades, e como está sendo valorizada agora. Portanto, medidas de valor absoluto e relativo. Absolutamente barato em uma base de aluguel, absolutamente barato ou relativamente barato em todas as diferentes medidas que importam para você. Agora, nós não usaríamos nenhuma dessas medidas sozinhas. Se você apenas usar a barateza relativa, se alguns de vocês se lembrarem da bolha da internet e comprarem a ação mais barata da internet, isso não foi barato. Era só barato, em relação a todas as outras ações malucas na época. Mas usamos nossas medidas de valores absolutos e relativos, freios e contrapesos, uns contra os outros para tentar zerar no valor justo. Então, quando você faz isso, eu só quero mostrar-te um gráfico simples. Este é, na verdade, um estudo que fizemos da nossa metodologia de avaliação, muito semelhante à forma como acabei de dizer que valorizamos uma casa. Foi assim que olhamos para as 2.000 maiores empresas do seu ACES em um período de 20 anos. Isso foi de 1992 a 2012. E nós as classificamos diariamente de 1.000 a 2.000, com base em seu desconto para nossa avaliação de valor usando essas métricas. O eixo X aqui, você provavelmente não pode vê-lo, é apenas o percentil de avaliação. Tudo isso significa que se você estava no canto inferior esquerdo e estava no primeiro percentil, você é as 20 empresas em determinado momento daquelas 2.000 que medem mais barato, de acordo com nossas medidas de valor absoluto e relativo. Vá para o percentil 99, você seria as 20 empresas que medem mais caro dessas 2.000. O retorno do ano em média durante esses 20 anos. O que este gráfico simplesmente diz é, em média, ações que caíram no nosso primeiro percentil, os 20 mais baratos, tiveram em média um retorno a prazo de 1 ano durante esses 20 anos de 38%.
Ações que se classificaram em nosso segundo percentil tiveram em média um retorno futuro de um ano de cerca de 37%. E então caímos para essa linha de melhor ajuste, que sempre dizemos que não nos importamos de perder quando estamos ganhando dinheiro extra. E então, à medida que medimos algo mais caro, o retorno do ano para frente cai. E se você estivesse sentado na minha aula na Colômbia e eu dissesse, ei, alguém vê uma estratégia longa e curta que você poderia seguir se pudesse prever com antecedência quais ações fariam melhor, segunda melhor, terceira melhor, em ordem, e você não dissesse, eu acho que eu compraria esses caras aqui no canto superior esquerdo e encurtaria esses caras no canto inferior direito, se você não dissesse isso, eu provavelmente o expulsaria da aula. Porque é muito simples. É isso que você deve fazer. E já agora é isso o que fazemos. É importante entender que as ações são participações representativas do capital de empresas. Agora, já que falei, aquele gráfico lindo que vos mostrei com 90% de ajuste, por que será que nem toda a gente faz isto? Bom, infelizmente, não parece assim quando vivemos o processo. Trata-se de uma média de mais de 20 anos. Se vos mostrasse um excerto de 3 ou 4 anos, o ajuste seria bom. Poderia ser 0,55, 0,6, algo assim. Mas não vai colaborar muito. Se o que fizéssemos resultasse todos os dias, todos os meses e todos os anos, toda a gente o faria. Deixaria de funcionar. Mas isso não acontece, infelizmente. No entanto, a razão pela qual nos atemos ao que estamos a fazer, mesmo quando não está a funcionar, é aquele gráfico. Ou seja, a forma como avaliamos as empresas, as nossas medidas de valor absoluto e relativo, são aproximadamente como o mercado as valoriza ao longo do tempo. Se fôssemos, por exemplo, investidores centrados em dinâmica, e direi que para aqueles que sabem o que isto significa, a dinâmica tem sido estudado no mundo inteiro nos últimos 30, 40 anos nos ECUA. Funcionou praticamente em todos os lugares. Nem sempre, mas em média funcionou muito bem ao longo desses 30 e 40 anos. E não só neste país. Mas aqui está o problema. E se não funcionar nos próximos 2 ou 3 anos? Pode ser que tenhamos que ter paciência. Sabe, isso funciona com o tempo e é cíclico, então sai de moda e só temos que manter nossas armas porque é algo que funcionou. Ou pode ser, se não funcionar nos próximos 2 ou 3 anos, a explicação é, ei, não é tão difícil descobrir que uma ação costumava estar aqui embaixo e agora está aqui em cima. Tem um bom momento. E com todos os dados e a capacidade de processar números, computadores e estudos que saíram, é um comércio lotado. Está degradado, não é tão bom quanto costumava ser. E se foi isso que aconteceu nos próximos 2 ou 3 anos, eu não saberia responder a essa pergunta. Eu não sabia qual era. Devo só ser paciente ou o negócio se degradou? Mas se você vê ações como cotas de propriedades de companhias que você valoriza e tenta comprar com desconto, e isso não dá certo por 2 anos, eu não vou mudar o que estou fazendo. Eu não vou comprar o canto inferior direito, sabe? Comprar todas as perdedoras de dinheiro e as empresas que não ganham nada ou que são negociadas a 100 vezes o fluxo de caixa livre. Eu não vou comprar essas, mesmo que funcione em um ano em particular, e aí vender as que estiverem baratas em relação a todas, me arrumar aluguéis altos e tudo mais. Eu não vou mudar minha estratégia. E eu acredito que as ações vão acabar. Não agora, mas eventualmente as pessoas vão entender direito e eu posso ter que ser paciente. Isso é realmente o que eu tenho que fazer. O que esse gráfico me diz é que estou no caminho certo, ou seja, é como se fosse nosso verdadeiro norte e a gente só precisa ser paciente para chegar lá. A razão pela qual essas métricas simples não são arbitradas é o exemplo que eu costumo usar para arbitragem. Ou seja, você vê ouro em Nova York por $1.200 e está sendo vendido em Londres simultaneamente por $1.201. Bem, um arbitrador sentado em uma mesa de negociação em algum lugar verá isso e comprará ouro em Nova York por $1.200 e elevará o preço um pouco. Ele simultaneamente venderá ouro em Londres por $1.201, empurrará o preço para baixo e eles converterão em algum lugar no meio. E isso acontecerá tão rápido em uma mesa de negociação que você realmente nem chega a ver isso. Mas e se eu te dissesse que você poderia comprar ouro em Nova York hoje por $1.200 e em algum momento nos próximos 2, 3 anos você vai ganhar dinheiro, mas você pode perder 20% do seu dinheiro enquanto espera? Não há nenhum cara sentado em uma mesa em qualquer lugar que realmente possa fazer isso. E francamente, os horizontes temporais estão ficando mais curtos. Antigamente, quando eu era mais jovem, eu recebia extratos trimestrais e a maioria das pessoas os jogava no lixo. Agora você pode verificar o preço de suas ações 30 vezes por minuto na internet. Talvez alguns de vocês o façam. E os horizontes temporais estão encolhendo. E estamos apenas jogando arbitragem de tempo. Estamos sendo pacientes, comprando bons negócios baratos e esperando que o mercado reconheça o valor que vemos. Mas é preciso algum trabalho para valorar as empresas. E digamos que você não queira fazer isso. Acho que todo mundo aqui tem um trabalho durante o dia. Então você não quer fazer isso. Então, uma coisa que você poderia fazer é tentar encontrar alguém bom para fazer isso por você, certo? Mostrando que há essa oportunidade, talvez alguém possa fazer isso por você. E o que você provavelmente deve procurar, quando estiver procurando por essa pessoa, é alguém que tenha um bom processo de investimento, certo?
Isso faz sentido para você? O problema é que, para a maioria dos gestores ativos, se você pensar no desafio deles, quando estão escolhendo uma ação individual, eles devem pensar que tem uma hipótese diferente sobre o motivo pelo qual essa ação está precificada de forma diferente do que deveria ser. E posso dizer que faço isso há mais de 35 anos e é muito raro, quase nunca, ter comprado uma ação exatamente no fundo do poço. Comprei-a no ponto mais baixo absoluto. Então, 99,9% das vezes, uma ação cai depois que eu a comprei. E realmente só existem duas razões para isso. Uma é que eu estava errado. A outra é que eu só preciso de mais tempo para que minha tese se desenvolva. Certo? Agora, como um alocador externo, você realmente não sabe qual era a tese para o estoque individual. Até o próprio alocador, o gerente, quer dizer, desculpe-me, o próprio gestor, às vezes não sabe quando as coisas estão indo contra você. Existem todos os tipos de problemas de agência. Você tem pessoas às quais responder. Você tem questões comportamentais. Naturalmente, você começa a duvidar de si mesmo. Às vezes, não está claro nem para eles quais são seus preconceitos e o que estão fazendo. Eles fizeram estudos que vocês conhecem, provavelmente, sobre por que o time da casa sempre vence nos esportes, ou pelo menos vence mais do que deveria. E a tese original era, geralmente, eles estão acostumados à quadra. Eles dormem na própria cama. Os torcedores os incentivam, o que quer que seja. E quando eles controlaram todas essas variáveis, a resposta acabou sendo que os árbitros não gostam de ser vaiados. Tá bem? Então, eles não acham que estão sendo tendenciosos. Mas tenho certeza de que em 99,9% dos casos não estão. Mas eles não gostam de ser vaiados. E assim eles estão sendo influenciados por isso. E o mesmo problema com um gestor ativo. Ele tem questões de agência e comportamentais das quais não tem certeza. Assim, o alocador realmente não entende a tese por trás de cada escolha. Não está claro que o gerente é totalmente imparcial quando tem uma tese variante que vai contra ele. E, portanto, como você não conhece a tese como alocador, a maioria das pessoas, tudo o que elas têm são os retornos. E foi isso que elas usaram. Então, em um estudo interessante que saiu no dia seguinte ao Dia de Ação de Graças, então foi interessante para mim, provavelmente não interessante para os caras que fizeram o estudo, a Morningstar publicou um estudo de seu sistema estelar. E minha interpretação e seu sistema estelar é baseado em retornos passados, deixando você saber quem fez o melhor nos últimos 1, 3 e 5 anos. Claro, minha interpretação do estudo deles foi que nosso sistema estelar não funciona. Nós não conseguimos discernir. Os últimos 1, 3, 5 anos de retornos não tem muito a ver com o próximo 1, 3, 5. Mas isso é o que todo mundo usa. Eu escrevi um livro. Estou segurando aqui. Chama-se O Grande Segredo. E eu sempre digo que ainda é um grande segredo porque ninguém leu. E nesse livro, falei sobre alguns estudos. Número 1, ele falava sobre o gestor de melhor desempenho. Eu escrevi em 2011. Então ele falou sobre a década de 2000 a 2010. Analisei o fundo mútuo de melhor desempenho. Um estudo do fundo mútuo de melhor desempenho para aquela década. Esse fundo subiu 18% ao ano, 100% mais que as ações americanas. O mercado ficou estável durante esses 10 anos, então 18% de aumento ao ano é muito bom. Infelizmente, o investidor médio desse fundo, numa base ponderada em dólar, conseguiu perder 11% ao ano. Porque toda vez que o mercado subia, as pessoas se aglomeravam. Quando o mercado caía, elas se empurravam para fora. Quando o fundo superava, elas se aglomeravam. Quando o fundo tinha um desempenho abaixo do esperado, elas se empurravam para fora. E elas pegaram um ganho anual de 18% e o transformaram numa perda ponderada em dólar anual de 11%. Por quê? Para vencer o mercado, se você está batendo por 18 pontos, você está fazendo algo diferente do mercado. Você vai zigue-zaguear de um jeito diferente. Você não pode fazer igual ao mercado. Você precisa fazer diferente. Você vai zigue-zaguear de um jeito diferente. Os gestores institucionais não são diferentes. Aqui estão os números sobre... Se você apenas deu uma olhada nos maiores gestores institucionais daquela década, aqueles que de 2000 a 2010, os do primeiro quartil, os que acabaram com o melhor resultado em 10 anos, aqui estão os números sobre eles. 97% dos que acabaram com o melhor resultado em 10 anos, primeiro quartil. Passou pelo menos 3 dos 10 anos na metade inferior do desempenho. Não chocante, mas todo mundo, não é? Para superar o mercado, você tem que fazer algo diferente. Você vai zigue-zaguear de forma diferente. 79% dos que acabaram com o melhor histórico de 10 anos passaram pelo menos 3 dos 10 anos no desempenho do quartil inferior. E aí vai o choque. 47%, quase metade, daqueles que acabaram com o melhor desempenho, mas passaram pelo menos 3 desses 10 anos no decil inferior,
os 10% mais fracos. Sabe que ninguém ficou com eles, mas acabaram com o melhor desempenho. Então é muito difícil escolher um alocador porque você não conhece a tese e acaba usando retornos passados. Mas quando você faz isso, só está correndo atrás do seu rabo, entrando e saindo em todos os momentos errados. Então é muito difícil. O que um bom alocador, geralmente um alocador institucional, e existem alguns deles, deveria estar analisando o processo e se mantém com o processo dele. Mas claro, tem problemas de agência do lado dessas pessoas que alocam, porque mesmo se você está em um conselho de investimento muito bom e é um alocador e é chefe de ações do Zewata ou é chefe de alternativas, títulos ou o que quer que seja, você tem uma referência. E se você não bateu sua referência nos últimos 3 anos, não estou dizendo que com os bons lugares eles te jogam fora, mas estou dizendo que eles não te fazem um desfile. Então é muito, muito difícil isso. Então, uma coisa que você poderia fazer é fazer você mesmo. E eu escrevi esse outro livro que você tem, O Pequeno Livro que Vence o Mercado. E eu só fiz uma fórmula simples que era como as balinhas, contando as linhas, atravessando e só escolhendo as empresas baratas para comprar. Muito simples. E eu não estava correndo atrás de dinheiro na época em que escrevi o livro em 2005. Só escrevi o primeiro estudo que fizemos de fazer algo barato e bons negócios. Só tornou bem fácil para você comprar um punhado desses. E eu continuava recebendo telefonemas. Ei, você poderia fazer isso por nós? E então o que eu fiz foi criar um site que listava as principais ações. Ainda está circulando, magicformulainvesting.com. E as pessoas disseram, sim, tudo bem, mas você ainda poderia fazer isso por nós? Montei uma coisa chamada Fórmula Investindo. E dei às pessoas 2 opções. Eu disse, bem, eu meio que havia como uma corretora benevolente. Eu disse, ouça, vamos deixar você fazer isso sozinho. Mas você tem que escolher desta lista de topo de 30 ou 50 ações. E você tem que escolher pelo menos 20 delas, certo? Fique longe de problemas. E você deve investir a cada trimestre, atualizar sua carteira e apenas fazer isso mecanicamente. Você não precisa comprar tudo, mas tem que comprar pelo menos 20. E aí a pessoa que estava administrando isso para mim falou, sabe? Que tal você apenas adicionar uma caixa de seleção que dizia apenas faça isso por mim, basta comprar automaticamente. Então, como uma reflexão posterior, eu disse, tudo bem, nós também faremos isso. Então nós administramos isso por alguns anos. E deixa-me te contar os resultados. As pessoas que escolheram suas próprias ações da lista pré-aprovada das ações principais se saíram muito bem. Nos 2 anos, subiram 59% aproximadamente. Infelizmente, o S&P subiu 62% durante esses 2 anos. O automático, só faça por mim, subiu 84%. Então, o automático venceu, ou seja, apenas comprando a lista, venceu o mercado por 22 pontos. Mas dando às pessoas qualquer descrição, mesmo que a lista fosse pré-aprovada, apenas escolhendo as que elas não gostavam, mas tinham que comprar pelo menos 20, elas conseguiram tirar um desempenho superior de 22% em alguns anos, o que é muito bom, e transformá-lo em um desempenho 3% abaixo do esperado. Então faça você mesmo. Eu escrevi um artigo para a Morningstar chamado Adicionar a sua contribuição pode custar muito caro. E então eu só queria deixar esse alerta. Então, outra forma, vamos ver, vou fazer isso rápido. Eu escrevi um livro mencionado por Saurabh, chamado Você Pode Ser um Gênio do Mercado de Ações, o pior título do mundo de todos os tempos. Mas nele, dizia mais ou menos o que Warren Buffett chama, por que não vamos atrás de obstáculos de um pé? E eu comecei o livro com uma história sobre meus sogros, que costumavam gastar. Eles tinham uma casa em Connecticut e costumavam passar os finais de semana indo a vendas de quintal e leilões no interior procurando pechinchas. Pinturas ou esculturas, eram colecionadores de arte. E eu descrevi o que eles realmente estavam fazendo. E eles não iam a esses bazares e leilões rurais procurando, vendo uma pintura que foi descartada, dizendo que esse cara é o próximo Picasso. Não era isso que eles estavam fazendo. O que eles procuravam eram peças de arte ou escultura que eles conhecessem o artista. Algumas das suas obras parecidas acabavam de ir a leilão por um valor muito maior do que eles poderiam comprar.
eles conseguiam comprar por 13 ou 14 centavos por dólar o valor pelo qual tinha acabado de ir a leilão. Essa é uma questão muito diferente. E então o que você pode ser um gênio da bolsa era mostrar essas áreas ignoradas. Esses são os leilões rurais e os bazares do mundo dos investimentos. E esses eram, eu falei de diferentes áreas, cisões, falências, ações de pequenas capitalizações, empresas passando por recapitalizações. Qualquer coisa estranha, situações complicadas. Então esse é outro caminho. Mas vocês têm um emprego de tempo integral. Isso é um trabalho de tempo integral. Deixa eu te falar. Isso é um trabalho de tempo integral. Portanto, neste momento, nós administramos fundos mútuos. Posso relatar algumas das dificuldades que temos com os investidores. Nós seguimos aquele gráfico. Escolhemos entre as 2.000 maiores empresas. E tivemos um bom histórico. Mas há anos, como 2015, em que há uma questão de benchmarking. Ou seja, o S&P 500 em 2015 subiu em torno de 1,3%. O Russell 2000, igual ponderado, caiu 10%. O Russell 1000, igual ponderado, caiu 4%. Então, se você estiver escolhendo entre as aproximadamente 2.000 maiores ações, um desempenho uniforme seria de queda de 6% ou 7%, não de alta de 1,3%. Então, há uma questão de benchmarking. Mas para vencer o mercado, você tem que fazer algo diferente. Você vai fazer zigue-zague. Todos sabem disso. Agora estamos trabalhando em algo. Temos algo aberto há alguns anos em que meio que dizemos, certo, vamos começar com o benchmark. E então vamos agregar valor e faremos alguns compromissos para que não o façamos. Chama-se Index Plus, para que não variemos muito em relação ao índice. Então você pode ficar conosco. E a tese foi, basicamente, a melhor estratégia para você, que é como eu vou terminar antes de tirar dúvidas. Não é apenas uma que faz sentido, mas uma com a qual você consegue se manter. Então você tem que entender o que está fazendo, número 1. Se você dá para outra pessoa, você tem que entender o que ela está fazendo e você tem que ser capaz de ficar com isso. Então você tem que entendê-la bem o suficiente para ficar com ela. Então é isso, né? Eu acho, antes de tirar dúvidas, o que eu vou deixar vocês pensando. E talvez, Saura, muito obrigado. Isso foi ótimo. Então deixe-me colocar algumas cadeiras. Então obrigado novamente. Lendo o seu livro de fórmulas mágicas, o pequeno livro que ainda vence o mercado, notei que você mencionou que havia dúvidas sobre se deveria comprar ações em alta, as mais caras, através das mesmas métricas. E você, eu acho, não disse explicitamente que esse é o caminho que gostaria de seguir. E me corrija se eu estiver enganado. Então você começou a fórmula de fundos de investimento também, que você mencionou em sua palestra. No entanto, o que aconteceu com eles? Eles ainda continuam? E qual é a sua visão para isso daqui para frente? Claro, abrimos fundos de longa duração chamados Fórmula Investing. E nós simplesmente os fundimos com nossos fundos long short. Então temos fundos long short que trabalham 100% net long. Mas quando olhamos para o desempenho deles, nós nos saímos melhor em mercados em alta com os fundos 100% long short. Quero dizer, nós tínhamos uma sobreposição longa e curta. Em mercados em alta e em baixa, praticamente, nunca fizemos melhor do outro lado. E então nós simplesmente fundimos o nosso simples 100% longo no 100% longo, que também fazia longo e curto. Então era só uma questão de tentar dar nosso melhor e administrar as coisas. Nós, na verdade, tínhamos acabado de ser classificados como o fundo número 1, recebemos 5 estrelas da Morningstar pelo nosso fundo de investimento de fórmula, e nós fechamos. E nós fundimos com nossos fundos long short. Não foi realmente uma decisão de negócios, foi realmente uma decisão que queremos dar o nosso melhor. E foi por isso que fizemos isso. Então, quando você fala de longo e curto, como você decide entre uma distribuição de 170-70 ou de 140-40? Quando você está dizendo que está líquido em 100% longo, como você chega a quais devem ser as proporções? Claro, então, o que o Saurabh está mencionando é que o que ele quer dizer é, vamos dizer que você nos dá os $1, vamos lá e compramos os $1 das nossas ações favoritas. Então vamos sair e comprar mais 0,70 das nossas ações favoritas. Mas desta vez vamos emparelhá-las com 0,70 das nossas ações menos favoritas. Vamos vendê-las a descoberto. Serão 70 longas e 70 curtas. E assim, mais um balde para adicionar retorno. E você sabe, por que isso não é 40 por 40? Escolhemos índices para a maioria de nossos fundos que achamos que faziam sentido, dada a quantidade de volatilidade que você adicionou por, você sabe, a quantidade de alavancagem que você está adicionando e a quantidade que você está reduzindo. Não há uma grande mágica nisso. Quer dizer, algo que funcionou bem em $1 longo com 70 por 70 ou 40 por 40, ambos funcionam bem. Em nosso universo de Big Cap, damos às pessoas escolhas. Então, Joel, há um monte de perguntas em torno do mesmo tema.
acho que podemos empacotá-los em um só. As pessoas estão curiosas para saber o que você acha da avaliação do mercado hoje. Onde você vê áreas de valor hoje? Bem, o benefício de ter, nós temos uma grande equipe de pesquisa e temos muita história sobre, você sabe, se você quiser pensar no S&P 500, essas 500 empresas. Então, na verdade, voltamos 25 anos e olhamos para cada empresa individualmente todos os dias nos últimos 25 anos e agregamos nos pesos do S&P 500. Então, o que isso nos permite fazer é observar o hoje, onde está a valorização do S&P 500 hoje, contextualizada em relação aos últimos 25 anos. E assim, o que posso dizer é que estamos no 17º, não é uma previsão, estou apenas dando alguns fatos. A maneira como valorizamos as empresas, estamos na 17ª porcentagem em relação a caro nos últimos 25 anos. Isso significa que o mercado ficou mais barato 83% do tempo, mais caro 17% do tempo. Então, quando esteve aqui no passado, os retornos do ano seguinte não foram negativos durante esses 25 anos. O mercado subiu mais ou menos 10% ao ano. Então agora, a partir desses níveis de avaliação, o que aconteceu no passado, no próximo ano, subiu de 3% a 5%. Em média, nos próximos 2, subiu de 8% a 10%. Então, como eu disse, não é uma previsão, mas se você quiser saber o que aconteceu com os preços das ações a partir de níveis de avaliação semelhantes nos últimos 25 anos, foi o que aconteceu. Então, estamos na 17ª porcentagem de retorno positivo em média no próximo ano e de 8 a 10 nos próximos 2. Então, há uma pergunta em torno do que você fazia nos primeiros 10 anos de investimento, quando creio que teve ganhos anuais médios de 40% a 50% depois das taxas. Me corrija se estiver errado. Qual era a estratégia que você e Rob Goldstein seguiam naqueles dias e quais partes delas são práticas para o investidor individual em comparação com a estratégia de índice mais? Certo. Logo, investir em ações é descobrir o valor de um negócio e pagar menos. Isso não mudou. O que faz uma empresa valer alguma coisa e o que a torna barata em relação a isso é bastante simples. Isso é uma espécie de Ben Graham. Descobrir o que vale, pagar muito menos, deixar uma grande margem de segurança entre esses dois. Warren Buffett acrescentou uma pequena reviravolta que fez dele uma das pessoas mais ricas do mundo. Ele simplesmente disse que se você pode comprar um bom negócio barato, melhor ainda. Se você ler as cartas do Buffett, fica muito claro o que ele busca. A primeira coisa que ele está procurando, de qualquer maneira, são negócios que estão em altos retornos. Chamamos de capital intangível. E isso só significa que todo negócio precisa de capital de giro, todo negócio precisa de ativos fixos. Qual é o grau de conversão do capital de giro e ativo imobilizado em lucros? Então, o exemplo que eu usei no livrinho, que eu realmente escrevi para explicar esse tipo de conceito para meus filhos, foi o seguinte. Imagine que você está construindo uma loja e tem que comprar o terreno, construir a loja, montar a vitrine, estocar com estoque, e tudo isso lhe custou 400 mil. E todo ano a loja gasta lá 200 mil em lucros, isso é um retorno de 50% sobre o capital tangível. Talvez eu devesse abrir mais lojas, não tantos lugares que eu possa reinvestir meu dinheiro a essas taxas. Então eu comparei com outra loja, lembre-se que escrevi isso para meus filhos, e eu chamei essa loja de só brócolis. É uma loja que só vende brócolis e não é uma boa ideia. Infelizmente você ainda precisa comprar o terreno, construir a loja, montar a vitrine, estocar com o inventário, isso ainda vai custar cerca de 400 mil dólares. Mas como é uma ideia meio estúpida só vender brócolis na sua loja, talvez ela só ganhe 10 mil dólares por ano, isso é um retorno de 2,5% sobre o capital tangível. E tudo o que eu simplesmente diria é que eu prefiro muito mais ter um negócio que pode reinvestir o seu dinheiro sendo todas as coisas iguais, prefiro muito mais ter um negócio que pode reinvestir seu dinheiro a taxas altas de retorno do que a taxas muito mais baixas. Então, esse é o tipo de reviravolta do Buffett que incorporamos nas empresas em que investimos, sendo muito duros na forma como as empresas ganham e gastam seu dinheiro. Então, temos a tendência de obter um grupo de empresas que não são apenas baratas, mas também empregam bem o capital. E é isso que realmente estamos procurando. Então, sempre fizemos isso, né? O livrinho foi mais uma forma de sistematizar isso. Mas em Você Pode Ser um Gênio do Mercado de Ações, que você sabe o que fizemos nos primeiros 10 anos, escrevi um livro sobre isso, e era Você Pode Ser um Gênio do Mercado de Ações. Estava procurando coisas fora dos caminhos comuns, coisas mais complicadas que outras pessoas não estavam olhando, algo estranho ou diferente estava acontecendo. Mostrei às pessoas cantos e recantos do mercado onde elas poderiam procurar por isso. A questão aí, e não há problema, é um ótimo livro. Ótimos negócios. Mas nossas carteiras eram compostas por 6 ou 8 nomes. Somos 80% do nosso portfólio. Devolvemos metade do nosso capital externo após 5 anos. Devolvemos todo o nosso capital externo depois de 10 anos, entre 85 e 94. Tivemos a sorte de ter dinheiro suficiente para manter nossa equipe e administrar nosso dinheiro depois disso. Warren Buffett disse: carteira gorda é inimiga dos altos retornos do investimento. E então, quando você tem um portfólio muito concentrado, você olha para além do comum, onde há situações menores e coisas mais obscuras.
Você está muito limitado em termos de liquidez, é por isso que continuamos devolvendo dinheiro. Mas não é por isso que estamos fazendo o que fazemos agora. Se você vai administrar o dinheiro de outras pessoas, isso é o que vou lhe dizer com um portfólio que tem 6 ou 8 nomes que representam 80% do seu portfólio. A cada 2 ou 3 anos, normalmente em no máximo 2, Rob e eu, meu parceiro Rob Goldstein e eu, acordávamos e descobríamos que tínhamos perdido 20% ou 30% do nosso patrimônio líquido. E isso acontecia como um relógio a cada 2, 3 anos. Sempre aconteceu. Isso acontece com uma carteira concentrada, ou porque erramos em uma ou duas de nossas escolhas, ou elas caíram em desuso por algum período de tempo. E talvez nos incomodasse. Talvez não, se tivéssemos que ter paciência. Mas eu diria para os de fora, quando falava sobre pessoas entrando e saindo de fundos e perdendo seu retorno, isso não é favorável para os outros, especialmente se não estiverem fazendo o trabalho. Estava tudo bem para nós. E acho que foi bom para nós porque sabíamos o que tínhamos. E enquanto os fatos não mudassem, e enquanto acreditássemos em nossa tese, poderíamos aceitar isso. Eu não diria que era fácil, mas podíamos aceitar. Agora são dias ruins. Temos centenas de ações compradas e centenas vendidas. Estamos tentando estar certos na média. Estamos comprando empresas baratas e boas. Estamos vendendo ações de empresas que estão destruindo capital ou perdendo dinheiro ou algo assim. E, com o tempo, isso compensa. Mas nossos dias ruins, com centenas de ações ao lado, são 20 ou 30 pontos base de baixo desempenho, não 20% ou 30% do nosso patrimônio líquido. E assim, acho que para a maioria das pessoas é um passeio mais suave. E uma das grandes lições que jovens investidores, e muitos de vocês ainda são muito jovens, podem aprender são as tabelas de juros compostos. Se você puder obter retornos na metade da adolescência, nós não conseguiríamos retornos anuais de 40% ou 50%. Porém, em retornos na metade da adolescência, se você souber as tabelas de juros compostos, você pode se sair muito bem com uma viagem mais suave por um longo período de tempo. Um dos melhores exemplos, quando eu ensinei aqueles alunos do 9º ano, eu, na verdade, coloquei na parte externa dos cadernos deles, entreguei cadernos, e na parte externa tinha uma tabela de juros compostos. E tinha o exemplo de começar a investir R$2.000 por ano quando você tem 19 anos na sua IRA, até os 26 anos. Assim, 7 anos guardando R$2.000 e nunca mais colocando nem mais um centavo. Ou começar aos 26 anos e investir R$2.000 por ano por 40 anos até os 65. Assim, as pessoas que investiram R$2.000 por ano dos 19 aos 26 anos e depois não investiram mais, acabaram com mais dinheiro. Se você ganha 10% ao ano com esse dinheiro, eles acabaram com mais dinheiro com esses 7 pagamentos do que as pessoas que começaram aos 26 anos e fizeram 40 pagamentos até os 65. Você acaba com mais dinheiro entre os 19 e os 26. Uma lição muito importante sobre começar cedo. Eu sei que todos vocês já passaram dos 19, né? Então me desculpem por não ter contado isso, mas essas crianças não eram. E é por isso que as tabelas de juros compostos são importantes. Então, vocês são jovens. Se vocês mantiverem uma estratégia de investimento metódica que faça sentido ao longo do tempo, todos vocês ainda podem se dar muito, muito bem. Então, Joel, obrigado. Você falou sobre o efeito de tamanho, entrar em lugares escondidos e áreas obscuras também. Você também falou sobre a vantagem temperamental que você pode trazer para o processo de investir. E então há algo a dizer sobre a vantagem analítica e informacional. E costumava haver muito investimento no retorno líquido. E você acha que algumas dessas vantagens se tornaram menos relevantes ou mais relevantes ao longo do tempo, com as informações se tornando quase universalmente acessíveis agora? Bem, informações. Quero dizer, as pessoas têm informações sobre as ações do S&P 500. Ainda há muito pensamento de grupo acontecendo. O que eu digo aos meus alunos é, algumas dessas menores que, sabe o que acontece se você é muito bom em fazer coisas como pode ser um gênio da Bolsa de Valores e comprar algumas dessas coisas nesses lugares obscuros. E o que eu chamaria de... Mas é fazer apostas injustas, não porque você é tão inteligente, mas porque encontrou-as num lugar que outras pessoas não estão procurando. O que acontece com as pessoas que ficam boas nisso é que recebem muito dinheiro e então não conseguem mais fazer isso porque têm muito dinheiro. Então abre uma área totalmente nova para os jovens continuarem entrando nisso. Então, certamente, algumas das situações menores sempre estarão lá. As coisas podem ser um pouco mais eficientes, mas há muitos estudos. Um dos grandes capítulos que escrevi foi sobre spin-offs, que são empresas que se separam de outras e ainda funcionam muito bem, mas falta otimização. Eles estudaram o que aconteceria se você comprasse todos os spin-offs.
e eles continuam a superar o desempenho. Essa não é realmente a questão. A questão é se esta é uma área propícia para títulos com preços errados. Quero dizer, se a média dos spin-offs fosse mediana, isso não significaria nada para mim. Você está procurando a oportunidade em que as pessoas estão descartando coisas ou simplesmente não se interessam por coisas por motivos que não têm a ver com os créditos do investimento. Podem ser pequenas demais. Pode não ser a empresa na qual os donos das ações originais apostaram. Geralmente, você descarta empresas que não estão na moda naquele momento. Então, mesmo que em média elas continuassem a superar tão bem quanto quando escrevi o livro, isso não é desencorajador. Mas mesmo que tenham ficado na média, eles ainda estão maduras para problemas de preço, o que eu realmente procuro. Então você está procurando nessas áreas que estão maduras para problemas de preço. Você não precisa rodar um modelo estatístico para decidir se, em média, elas vão bem ou não. Se você sabe o que está buscando, você está buscando oportunidades para encontrar coisas que estão com problemas de preço. E eu não acredito que isso vá sumir. Mas, como eu disse, há usos melhores e maiores para o tempo da maioria das pessoas. Então, eu me diverti muito fazendo isso. Eu me divirto fazendo o que estou fazendo. Se você não quiser fazer isso, tudo bem por mim. Em uma de suas entrevistas recentes, acho que você mencionou a Apple, né, uma das grandes empresas, e você acha que pensamento de grupo e precificações erradas podem acontecer até em grandes empresas. Então, talvez a Apple ou alguma outra empresa. Eu estava me perguntando se você poderia levar nosso público por um exemplo de quais são as métricas que se deve estar observando se eles estão olhando para uma empresa. Bem, eu vou escolher a Apple como apenas uma grande imagem. Vocês já ouviram falar disso? Então, pelo menos eu tenho idade suficiente para ter tido um BlackBerry. E ele costumava ter 50% do mercado. Agora, ele realmente não existe mais. Não faz muito tempo. E algumas pessoas, e a grande maioria dos lucros da Apple, vem do telefone dela. Então essa é a história negativa da Apple. É uma empresa de hardware. Ela vai quebrar e acabar como todas elas. Por outro lado, algumas pessoas podem dizer, tem um ecossistema de produtos que interagem. Eles interagem uns com os outros. Tem uma marca. Eu sempre digo, ei, a Coca-Cola não faz água com açúcar. E eles mantiveram sua marca muito bem. As pessoas tendem a gostar que a Apple tem uma marca. Então a pergunta é, qual é? A Apple é uma empresa de hardware? Ou é um ecossistema de produtos com uma grande marca? Eu diria que a resposta é provavelmente cinza, em algum lugar no meio, não é nenhuma das duas. Provavelmente está em algum lugar entre as duas. Mas se você deu uma olhada no mercado, eu posso olhar onde o S&P está sendo negociado. Posso olhar onde a Apple está sendo negociada. E há alguns meses, ainda está muito barato, mas há alguns meses estava sendo negociado a menos da metade da avaliação do S&P. Então, há um preço, minha resposta é, se está em algum lugar no meio, eu diria que provavelmente é melhor do que a média. E estou recebendo pela metade do preço. Não sei se está certo. Tenho uma grande margem de segurança. Tenho centenas de apostas. O que eu digo é o que fazemos agora. Não sei a resposta para a sua pergunta. É cinza. Não sei a resposta. Não sei se está mais perto de uma empresa de hardware. Não sei se é um ecossistema com uma marca ligada e, portanto, é muito, muito melhor. Mas os juros são 2%. Tem um rendimento de fluxo de caixa livre de 10%. Obtém altos retornos sobre o capital. Tem um grande nicho. O que eu diria é, não sei se a Apple vai funcionar, mas não possuo apenas a Apple. Eu tenho um balde de maçãs. Eu tenho um balde de empresas com essas métricas, negociando muito barato, com capital bem implantado, com boas perspectivas potenciais. E então, não sei se a Apple vai funcionar. Eu sei que meu balde de maçãs vai funcionar. Esse foi o gráfico que mostrei para vocês. E assim nós possuímos o balde de maçãs. Mas se você perguntar minha aposta na Apple, acho que ela está barata em relação a outras opções agora. Fantástico. Algumas perguntas, Joe. Rapidamente, você mencionou o fundo de índice no início da sua palestra. Com todo o dinheiro fluindo para fundos passivos, ETFs e fundos de índice, quais seriam os seus movimentos contrários durante um período como esse? Há coisas com as quais os investidores devem ter cautela, por exemplo? Bem, eu disse, onde acho que o mercado em geral, que é uma forma de capitalização de mercado para indexar o S&P 500, estava caro, mas ainda esperava retornos positivos no futuro. É um mundo de alternativas. Então, a questão é, como devo investir meu dinheiro?
A mudança para o passivo, com todos os ETFs e tudo mais, pode causar deslocamentos no curto prazo, porque as pessoas não são criteriosas. Cada empresa, lembre-se que eu disse que as ações não são um pedaço de papel que salta por aí que você coloca índices de Sharpe e Certinos nas suas ações de propriedade de empresas. E as empresas, há uma dispersão em seus fundamentos. Você sabe como uma está se saindo em comparação com a outra. Quando você simplesmente pega um ETF e não distingue entre as diferenças nos fundamentos, isso pode causar deslocamentos no curto prazo. Isso apenas me faz sorrir mais porque esses deslocamentos significam que eu posso encontrar pechinchas, pois as pessoas param de pensar. Mas não acho que eles estejam a tal ponto que, exceto no curto prazo. Creio que você está familiarizado quando o mercado cai e todos ficam deprimidos de uma vez. Dizem que as correlações sobem para 1. Isso apenas significa que todos jogam o bebê fora com a água do banho. Eles não fazem nenhuma distinção. Mas isso realmente só acontece no primeiro mês, talvez 2 no máximo. E então começa a haver discernimento. Esse é realmente o melhor momento de oportunidade para nós. Quando as pessoas começam a discernir de novo e tudo se movia junto como deveria. Todos eles têm perspectivas diferentes. E o mesmo acontece com os ETFs. Se houver fluxos para eles ou para os índices, isso pode causar deslocamentos de curto prazo durante 1 ou 2 meses, mas esses são corrigidos ao longo do tempo. Como eu disse, o mercado eventualmente acerta. Pense só nas balinhas de gelatina. Você realmente entende. É o efeito geleia, quando todo mundo ouve o que todo mundo está pensando. Isso acontece a maioria das vezes. É isso que é o mercado de ações. Seu trabalho é ser frio, calculista e sem emoção. Infelizmente, as pessoas são humanas. Isso é uma boa notícia para nós. Mas, gente, quero dizer, as estatísticas estão contra vocês. É por isso que acho que os indexadores acertam pelos motivos errados. Eles normalmente estão dizendo que o mercado é eficiente e tem outras explicações de por que você não pode vencê-lo. Acho que o mercado muitas vezes dá oportunidades para você. Mas é muito difícil aproveitar dessas oportunidades por causa de problemas comportamentais e de agência. Esses problemas são muito mais poderosos do que você imagina só dizendo, problemas comportamentais e de agência. As pessoas são pessoas. E isso acontece desde sempre. Eu não acho que isso esteja melhorando. Acho que os horizontes temporais estão encurtando. Há muitos dados. Todos esses dados, tudo isso. Sabe, olha, quando comecei minha primeira empresa, em 1985, eu costumava escrever cartas trimestrais. E elas diziam algo mais ou menos assim. Tivemos um crescimento de 3% no último trimestre. Muito obrigado. Era mais ou menos isso que dizia. Agora nós temos patrimônios de 10 e 20 bilhões de dólares que precisam receber nossos resultados semanalmente. Eu não sei o que eles fazem com eles, mas agora nós temos que fazer isso. A maioria deles faz um bom trabalho, mas é assim que o mundo funciona. Então, se você continuar medindo as coisas em períodos mais curtos, e pode medi-las e há mais dados, isso não torna as coisas melhores. Isso o torna mais suscetível à influência emocional. Então esse mundo está melhorando. O último homem de pé é a paciência. Nós chamamos isso de arbitragem de tempo. Outras pessoas chamam isso de arbitragem de tempo. Só sendo paciente, isso é muito raro. Não está melhorando. As coisas estão caminhando para mais rápido e menos paciência. Então esse é realmente o segredo. Agora você nem precisa ler o grande segredo. Acho que um presente fantástico que você deu à comunidade do Value Investing foi o Clube de Investidores de Valor. Certamente a maioria das pessoas aqui já visitou o site. Se ainda não tiver, dê uma olhada. É um recurso incrível. Joel, se fosse possível, você poderia nos falar um pouco sobre o Clube de Investidores de Valor? Qual é a sua visão daqui para frente? E como ele se compara ou contrasta com outras plataformas de investimento que estão surgindo atualmente? Claro. Bem, ele começou originalmente em 1999 e naquela época, o grande lance era toda essa coisa de internet. E estava recebendo milhões de olhares para assistir. E eu vi mais como, nossa, eu sempre quis ser um clube de investimentos. E eu pensei, eu poderia formar um clube de investimentos onde você pode se encontrar a qualquer hora, na sua conveniência, onde quer que você esteja, e compartilhar ideias e idas e vindas sobre isso. E eu estou sempre corrigindo trabalhos na Colômbia para os meus alunos. E na época, havia fóruns de mensagem do Yahoo, onde 99,9% das coisas não valiam a pena ler. Então eu meio que disse, por que nós, junto com meu sócio John Petrie, eu disse, por que nós não selecionamos as pessoas que podem se juntar ao clube de investidores de valor? E se você tivesse obtido talvez 2 ou 3 pessoas na turma a cada ano, teríamos um a mais.
E se você pudesse escrever uma tese de investimento que eu teria dado um a mais na minha turma, você pode se juntar ao clube. E é gratuito. A única coisa que você tem que fazer é compartilhar suas melhores ideias. Você tem que compartilhar algumas das suas melhores ideias durante o ano. E isso dá direito de ver as boas ideias de todos. E por isso é baseado apenas no mérito. E mesmo assim, apenas 1 em 20 candidatos entra. Então acho que é um pouco mais difícil que Harvard. Mas já dura 16 anos. Nós temos acho que é um atraso de 45 ou 90 dias, que se você não for membro, mas para obter as coisas ao vivo, você tem que ser membro. Aprenderá a valorizar um negócio e aplicar, se quiser. Há instruções no site. Chama-se Clube de Investidores de Valor. Mas como ferramenta de aprendizado, sempre indico as pessoas para lá, porque são investidores muito inteligentes. Eles se criticam mutuamente. Há uma sessão de perguntas e respostas após postarem algo e dizem, e isso, e aquilo. Uma ótima classificação de 10 é como 5, porque todos são maldosos e muito rígidos com seus investidores de valor. Eles são muito duros e mesquinhos. Então, se você olhar as classificações e vir algo com 5 ou mais, isso é bom. E você pode dar uma olhada nisso. É apenas um exercício de aprendizado. É ensinar alguém a pescar. É assim que você consegue ser um bom investidor. Não tem outra forma. Você tem que entender o que está fazendo. É uma boa maneira de aprender. Então, acho que para a próxima geração é uma boa maneira de ensinar, de mostrar a essa geração o que os investidores inteligentes estão fazendo hoje. Não quer dizer que eu concordo com tudo no site. E tem um ponto nisso. Provavelmente eu esteja mais errado do que certo em passar essas coisas. Mas Warren Buffett diz que não tem strike frio em Wall Street. Você pode deixar passar 100 arremessos e só deveria ter batido em 30 deles. Mas se você escolher apenas um e garantir que este seja bom, essa é a forma como investimos de verdade. Meu sócio, Rob Goldstein, e eu somos muito duros um com o outro. Então nós dois temos que gostar. Nós dois temos que debater nossos pontos. E se nós dois gostamos, achamos muito bom. Então nós escolhemos muito bem nossos arremessos. Não quer dizer que não deixemos passar muitos bons. Não importa se deixamos passar. Só importa que aqueles que escolhemos sejam bons. E essa é uma maneira de pensar que você pode se tornar um tipo de gênio do investimento em ações. O que estamos fazendo agora, em nossos portfólios comprados e vendidos, é mais estar certo em média. Mostrei aquele gráfico onde somos muito bons em avaliar empresas. Então, compramos um grupo de empresas onde temos uma cesta de maçãs. E estamos vendendo uma cesta de empresas caras. Vamos vender algumas coisas que dão prejuízo, mas são as Teslas e Amazons do mundo. Ou vendê-las por 100 vezes o fluxo de caixa livre. E as pessoas se confundem porque eu chamo isso de tirania da anedota. Vamos vender algumas erradas. Não vamos vender muitas delas, mas vamos vender algumas. E vamos errar. E você saberá seus nomes, porque essas foram as vencedoras. Mas se você vender centenas, acredite em mim. Não é uma boa ideia gastar dinheiro, ou perder dinheiro, ou vendê-las por 100 vezes o fluxo de caixa livre. E geralmente, se você está gerando muito dinheiro e pode comprar barato, e eles estão aplicando o seu capital bem, isso é uma coisa boa a fazer. E então, estamos apenas tentando acertar na média. Duas maneiras diferentes de fazer isso. Uma não é melhor que a outra. Existem diferentes maneiras de ganhar dinheiro. Eu amo as duas. Faria as duas coisas de novo. Ambas são apenas trabalhos em tempo integral. Legal. E Joel, nossa pergunta final vai talvez um passo adiante em avaliação. Em seus livros você falou sobre diferentes tipos de múltiplos usados para avaliar empresas. Você falou sobre o valor da empresa para liberar fluxo de caixa, por exemplo. EV2 EBITDA é um desses múltiplos. E muitos desses múltiplos, você diz, provaram ser eficazes para investimentos de longo prazo quando você está comprando um balde ou uma cesta. No entanto, a questão é, devido à falta de uma única fonte de mercados de referência precisos, porque há encargos únicos e coisas que você tem que limpar, há muitos sites na web alegando uma ampla gama de números, alguns bons, outros nem tanto. Você já pensou em ter uma implementação padronizada, talvez de código aberto, para comparar essas métricas ao longo do prazo, no mesmo espírito do investimento de fórmula mágica, por exemplo? Acho que sou um cara legal, mas não tão legal assim. Por isso temos uma equipe de analistas. Nós examinamos cada balanço patrimonial, demonstração de fluxo de caixa das empresas que analisamos. O que é esse ativo por impostos diferidos, ou passivo de pensão, ou planta fora do balanço em Taiwan?
Como devemos lidar com isso? Quão eficientes eles são em usar e gastar dinheiro? Nós fazemos todo esse trabalho. Quando escrevi o livrinho, chamei isso de método nada tentador, muito difícil. Funcionou incrivelmente bem usando métricas brutas, como você está falando, métricas brutas. E funcionou incrivelmente bem. Meu parceiro Rob e eu olhamos um para o outro e dissemos: isso não só funciona bem, mas funciona bem melhor com aqueles que nem tão se esforçam muito do que a gente pensava. A gente consegue melhorar isso aí? Na verdade, a gente entende bem de valorizar negócios. Será que a gente consegue simplesmente ir fazer isso? E montamos uma equipe de pesquisa e fazemos isso. Seria muito legal se eu compartilhasse isso com todo mundo, mas é muito trabalho. E o outro caminho funciona incrivelmente bem. Você é um cara gente boa. Eu sou um cara gente boa e por isso a gente está tentando tratar os nossos clientes com essa nota feliz. Muito obrigado, tem sido um prazer. Muito obrigado. Thank you.